Nós estamos no capítulo 3. Nós vamos fazer dos versículos 6 até o versículo 25, terminando o capítulo 3. Primeiro nós vamos ler do 6 até o 11. O título é O Castigo de Judá, o contraste entre Israel e Judá. Nós estamos com problemas no computador, então não vou poder estar passando os slides que eu fiz. Jeremias 3, do 6 até o 11, vamos ler primeiro, depois nós vamos ler o restante do capítulo. O versículo 6 diz assim: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. Bom, o capítulo 3, do versículo 6, que nós começamos agora, até o capítulo 6, versículo 30, é uma profecia que foi feita numa ocasião, Jeremias, dentre os anos 627 até 621 a.C. Então, durante esses 6 anos, essa profecia que nós vamos estar estudando até o capítulo 6, ela foi feita. Bom, do versículo 6 até o versículo 11, nós vemos aqui o contraste de Israel e de Judá, quando essas duas aí caíram na questão da idolatria, da prostituição cultual. Então aqui nós identificamos que foi na época do rei Josias, no versículo 6, né? E ele pergunta para Israel: Viste a pérfida Israel? Pérfida Israel foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e ali se deu prostituição. Então Israel já estava sendo ali levada pela Síria por cativeiro por causa desse motivo. E aí ele fala assim: e depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Então Deus disse que ele esperava que o povo cometesse todos aqueles pecados, batesse no coração o arrependimento e voltasse para Deus. No entanto, não foi isso que aconteceu. E mais ainda, a sua irmã Judá, vendo isso, né, apesar de ver tudo isso, foi para o mesmo caminho, porque Judá não tinha se contaminado com idolatria. A idolatria estava só no reino do norte, mas Judá ainda servia a Deus. No entanto, ela também cometeu o mesmo adultério, né? No versículo 8 fala: Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei a carta de divórcio. Então foi onde que entrou Senaqueribe e levou o povo cativo para a Síria. E vi a falsa irmã Judá, ela não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Então, vendo o que aconteceu com o reino do norte, em vez do reino do sul seguir o exemplo, né, ver o exemplo que estava acontecendo com eles, para que não acontecesse com eles também, não, fez a mesma coisa também, caiu em idolatria também, subiu os montes e debaixo de toda árvore frondosa foi lá adorar pedra e pau, que a palavra de Deus fala, né, que são os ídolos feitos de material de pedra, de pau, de ouro, de terra, de barro, de madeira. Então quer dizer que quando ele falou que deu o divórcio, é porque ela foi cativa. Liberou. Deus abandonou. Vamos dizer assim, ele permitiu que ela fosse levada em cativeiro. Então é como se ele estivesse falando: agora eu não tenho compromisso com vocês, você vai ter compromisso com a Síria agora, vai levar eles cativos, né?
E foi o que aconteceu. E Judá não tinha sido levado cativeiro, nada. Mas aí começou a vir as profecias contra Judá por causa da idolatria também, aonde que ela ia ser levada também para a Babilônia. Olha para você ver. Agora, nós estamos vendo na TV, mas é na TV, mas é bíblico. Saul foi morto e os filhos dele também, né? E aquele país lá que era os... Como é que chama? Filisteu. Eles tomaram uma parte de Israel. E Davi tinha aliança com eles, morando em outra cidade. Então, olha só para você ver que rolo. O próprio povo de Israel dividido por causa do mau reinado, né, de Saul. Davi vendo que Israel estava sendo tomado e ele não podia fazer nada. Então agora, depois que Davi vai assumir, né, que ele assume, aí ele começa a guerrear contra os filisteus. Mas até ali ele permitiu, né, Deus permitiu que Israel fosse tomada e mataram naquela cidade onde estava a família de Saul, morreu todo mundo. É ruim. Tudo por causa da desobediência e da rebelião. É ruim que Saul deixou um problema grande para Davi resolver, né? Então ele não era só chegar e assumir o poder, não. Ele tinha que tirar os inimigos de lá também, né? Ele tinha que tomar aquilo que tinha sido perdido. E as perdas que são irreparáveis, né? Tem coisas que são irreparáveis. E é o que acontece aqui, porque eles iam ser levados ao cativeiro. Nós vamos ver que Deus permite que o povo volte depois dos cativeiros para sua terra, mas quando chega lá, já está tudo destruído, tudo queimado, aquilo tudo que tinha sido construído tem que refazer tudo de novo, né? Tinha sido saqueado e tudo mais. Então, todo recomeço não é fácil, né? Então, Judá, né? Apesar do castigo de Israel, que indica que o reino do norte deveria ter servido de advertência para Judá, no reino do sul, mas a advertência estava lá, mas o povo não quis ver que exemplo tinha sido deixado, né? Aquilo que tinha acontecido com eles, para não acontecer com o povo, mas aconteceu também a mesma coisa. Então, é o que Deus fala aqui, né, no versículo seguinte: sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Por isso que aqui ele fala sempre falsa irmã Judá, né? Porque é um povo que dizia não ter pecado, mas queria servir a Deus, queria servir a idolatria, queria dividir tudo, né? E diz que não, diz assim no versículo 35, né? Não pequei, lá no versículo 35, capítulo 2. Não pequei, ou seja, eu não estou fazendo nada de errado. Por que Deus quer me castigar? Disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Então, para Deus, né, o povo que estava lá enfiado no meio do adultério contra Deus, ainda estava menos pior, vamos dizer assim, do que a falsa irmã Judá, que queria servir a idolatria escondido de Deus, digamos assim, como se não estivesse fazendo nada de errado, né? É a falsidade, por saber, conhecer a verdade, no entanto, servir errado e falar que ainda está servindo a Deus. Aí do versículo 12 até o versículo 25, nós temos o chamado ao arrependimento. Deus, ele se mostra compassivo para o seu povo, né? Ele se mostra como alguém que pode receber o homem depois do pecado ainda. Perdoador, compassivo, justo, misericordioso. Ele fala assim: vai, pois, e apregoa essas palavras para o lado do norte, e diz. Então, Deus fala a Jeremias: dize ao lado do norte. Por que é ao lado do norte? Não é por causa de ser o reino do norte agora, mas agora por causa do cativeiro que estava ao norte, né? Para o lado do norte, em direção à Assíria, que levava cativo o povo de Israel. Segue-se uma promessa de restauração em seguida. Então, ele fala assim: apregou ao lado do norte, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti.
Então, se você se arrepender, eu não vou deixar que minha ira caia sobre vocês, né? Vou livrar vocês desse cativeiro, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece o que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Então, o que Deus fala para o homem? Olha, antes que você caia nesse cativeiro, antes que aconteça isso na sua vida, Deus avisa e dá uma oportunidade de reconciliação, né? Só se arrepende, ele fala, tão somente reconhece a tua iniquidade. É só fazer isso, né? Não precisa fazer nenhum sacrifício, nada. É só reconhecer a tua iniquidade, o que você fez de errado, né? Se arrepender disso, saber que você foi e cometeu o adultério contra mim, e voltar, ouvir a minha voz, e a minha ira não vai ser mantida sobre ti, né? O que Deus fala para o homem hoje? Você está em pecado? Olha, eu já dei Jesus por amor a você. Então aqui ele já tinha uma aliança com o povo, é a mesma coisa. Eu já dei Jesus por amor a você. Você caiu em pecado? Reconhece teu pecado, volta para mim. Deixa, abandona as coisas, porque Deus sabe a nossa condição. Ele sabe como que a gente é falho e inconstante. E você arrepende e volta para Deus, e você abandona essas coisas. É a mesma coisa, né? Mas o povo passou por aquele cativeiro todo porque não se arrependeu. A mesma coisa, o reino do sul, que foi levado para a Babilônia, não precisava ter ido para a Babilônia, mas o povo não arrependia. Não precisava ter ido ser levado cativo para lugar nenhum, mas o povo não arrependia, o povo não aprendia com a palavra de Deus, porque Deus não avisava por pouco tempo, ele ficava falando através do profeta muito tempo, até ver se o povo tinha uma reação de arrependimento, mas não há reação. E hoje, não é a mesma coisa? O Evangelho está sendo pregado, vamos falar só desde que Jesus veio pregar o Evangelho, assim o Evangelho da nova aliança, né? Sem contar tudo que está escrito no Velho Testamento. Então, Jesus, desde a época que ele veio até hoje, são aí quase 2000 anos, falando do reino dos céus, né? E dá 2000 anos mesmo, nós já está 2020, né? 2022. Então, só Jesus para cá falando do Evangelho da Salvação já são 2000 anos. E o povo tem arrependimento? O povo parece que teve uma fase da igreja que ela deu uma, né, naquela época dos martírios, na época como é que fala depois de Martinho Lutero? Pentecostalismo, né? Mas tem o avivamento, sim, mas não só isso, reforma, né? Depois da reforma, o povo voltou para Deus, buscar a palavra de forma correta, né? Mas aí o povo parece que chega no ápice e começa a cair de novo, é um ciclo vicioso. Só costuma. É comodismo. Costuma com um ritmo que acho que não precisa mais fazer aquilo que estava fazendo, aquele desenvolvimento espiritual. Porque quando a pessoa está nesse oração, avivamento, jejum, oração, a pessoa acha que não tem necessidade. isso fortalece a espiritualidade e, no entanto, entra-se num comodismo, né? E aí fica um evangelho morno, aí começa a entrar as coisas erradas no meio, né? Aí que entra a brecha para enfiar as coisas do mundo dentro da igreja, né? Começa tudo a ficar muito normal, pode isso, pode aquilo. O homem está acostumado, só com aquelas emoções de imediata. O inimigo, o diabo ele sabe disso, então ele vai devagarinho, ele vai colocando uma coisinha errada numa hora, outra errada noutra hora, e vai indo até que infiltra no meio, né? Ele coloca um mau governo no país, aí aquele mau governo permite que entre lei no país que prejudica o evangelho, mas bem devagarinho para que as pessoas não sintam o impacto, e aí vai mudando devagarinho, lei sobre homossexualismo, lei sobre lesbianismo, essas leis, vai entrando, LGBT, essa coisinha, vai entrando devagarinho no meio da igreja, até que você não percebe, quando vê já está lá dentro. É isso aí que o diabo faz.
Porque o diabo sabe muito bem que o homem é muito, sabe, é muito transtornador, passa as coisas muito rápido na cabeça do homem. Mas para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E o diabo ele tem mais ou menos esse pensamento aí. Então para ele não tem problema demorar. Ele sabe. É que a verdade é que o diabo ele já sabe que a condenação dele é certa. Então, Ele já sabe o que vai acontecer. e aí vai devagarinho, né? Não, e o que é o objetivo dele? Derrubar você, porque o que ele vai fazer para se salvar? Não vai, né? Você olha, dá uma olhada no nosso ministério há 10 anos, 15 anos atrás, a diferença que tinha e que tem hoje. Dá só uma olhada. Então, Por que isso? as coisas Porque o inimigo, mudam. Ele entra e ele derruba a liderança. Ele derruba os maiores. Ele derrubando um grande, ele sabe que ele vai atingir a igreja inteira. E foi o que aconteceu. Exatamente. Então, o versículo seguinte, versículo 14: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, depois que eles saíssem desse cativeiro, de fato, eles voltariam para a sua terra. E agora, Deus estava preparando uma liderança melhor, porque o problema estava ali, né? Os profetas, os líderes espirituais, os sacerdotes, os levitas, o rei, né? Os governadores, os juízes, precisava de uma liderança que fosse fiel a Deus, porque é onde que faz principalmente o povo pecar e cair, é o regime de liderança do país, né? E Deus ia preparar um povo peneirado para poder colocar naquela terra novamente, porque senão não tinha sentido o cativeiro, né? Então, sucederá que quando vos multiplicardes e fordes se tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, não, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela e nem sentirão dela falta, e dela não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém do trono do Senhor, e nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Olha, de fato, quando a Babilônia invadiu o Reino do Sul, falando do Reino do Sul, eles levaram a Arca da Aliança e dizem que ela foi derretida, né? Mas a Arca da Aliança deu-se por perdida, né? Naquela época lá, foi derretida, foi levada, né? A palavra de Deus no Apocalipse fala que abriu-se o céu e viu-se a Arca da Aliança de Deus. Então, digamos que ela pode ter sido então arrebatada e levada por Deus para o céu e está lá no céu e não aqui na terra. Mas aqui ele fala o que aqui? Que o homem já não mais vai precisar ter aquele negócio apalpável e nem vai se lembrar da Arca da Aliança, não vai se lembrar das coisas passadas, não vai se lembrar do concerto antigo, não vai se lembrar das leis mosaicas, não vai se lembrar de nada disso do passado. Mas ele não está falando de quando eles voltassem do cativeiro, ele está falando de quando nós todos entraremos na Nova Jerusalém. Aqui ele já está mudando totalmente de tempo, né? Ele não está falando mais aqui da época que aconteceu lá, ele está falando uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, por isso que ele fala, naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em meu nome. Você está vendo como que aqui já foi lá para a época do milênio? Nessa época aqui não vai precisar de Arca da Aliança, não vai ter carne, não vai ter sangue, não vai ter homem com corpo pecaminoso, porque vai ser um povo santo, né? Então muda. Quando Cristo voltar, ninguém sentirá falta da Arca da Aliança, nem procurará substituí-la por outra igual. Então eles não vão nem pensar em fazer outra Arca da Aliança, pois o Cristo entronizado será adorado em Jerusalém. Então,
Então, tudo tem um propósito, tudo tem um mistério envolvido, né? Nós podemos pensar que a pandemia seja um sinal de Deus para o ser humano ver que nós estamos chegando no final do tempo e é necessário um arrependimento e firmar com Deus. No entanto, não foi isso que ela ocasionou, né? A pandemia veio e esfriou mais ainda as pessoas, que as pessoas deixaram de ir na igreja, já não tinha muita força para buscar a Deus, já vivia um evangelho morno, a maior parte das pessoas. E depois da pandemia, muita gente nem voltou mais para a igreja. Nós também podemos encarar essa pandemia como uma arma biológica, né? Se assim muitos acreditam, outros não, de controle populacional, para poder dar uma matada no povo, sabe? Matar mesmo o ser humano na terra, porque nós também estamos chegando próximo do final do tempo, e você sabe que nessa época do governo do anticristo, quanto mais gente, mais difícil de governar. Então, nós vemos que vem vindo coisas para poder tudo corroborar para o final dos tempos. E é um sinal bíblico para que o crente esteja firmando, né? Despertando, porque sempre você precisa estar firme. Também é sobre vacina, para nós que somos velhos, não causa tanto problema, mas diz que ela vai causar muito problema para as crianças, para os pequenos, para as crianças que vão crescer, a maior parte deles vão tornar infértil por causa da vacina. Então aí a criança vai casar e não vai ter filho, não consegue gerar filho, porque a vacina vai causar infertilidade por causa do vírus. Então é aquele negócio, se for um controle que eles estão querendo fazer, eles estão conseguindo fazer, porque se eles diminuíam, vamos supor, em 20, 30% a população do mundo na época, vai ser muito mais fácil para eles, né? Então vai saber o que eles estão colocando isso aí. E agora é lei vacinar as crianças de 2 anos, 1 ano. Não dá pra gente falar nada agora, mas a gente vai ver muita coisa acontecendo ainda por esses tempos. Porque o povo fala muito. O povo fala muito. Isso que o ministro está falando, isso pode ser uma lenda, pode ser uma coisa. Mas vocês já falaram, até na televisão falou isso aí. E o Bolsonaro era um governo que era contra a vacina, principalmente para criança. E agora o Lula entrando lá, ele já é totalmente liberal para vacinar todo mundo e ficar vacinando até eu não sei quando, né? Então, você vê, cada coisa vai mudando a situação e o rumo da situação no país, né? O que é fato é que a igreja não desperta com sinal nenhum, né? No Brasil, principalmente, porque a gente vive aqui, a gente vê como é que é a situação aqui, né? A gente não sabe por fora como é que é o crente no exterior, mas aqui em países modernos também, que não tem muita perseguição contra a igreja, que não tem nada disso, geralmente há um esfriamento maior, né? Porque ali é mais fácil, né? Onde é mais difícil, você tem crente que é de verdade. Onde é mais fácil, os crentes já são mais relaxados, né? E falando do novo tempo, ele fala assim no versículo 19, 18: naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra em que dei herança aos vossos pais. Isso aqui significa a restauração do povo à sua terra de origem, né? Vai sair de onde estiver e vai voltar para Deus, um povo restaurado. Mas a mim me perguntava: como poderei entre os filhos, né, entre Israel, entre o povo no geral, e te darei a terra? Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? Então Deus pergunta a si mesmo: como é que eu vou pôr esse povo pecaminoso no meio dos meus filhos, no meio dos meus anjos, no meio de um povo que eu separei já, que é puro e santo, esse povo pérfido? Como é que eu vou pôr eles junto numa terra que
vai ser desejava a todas as nações, porque a Nova Jerusalém, eu não preciso nem descrever ela, é só você ir lá em Apocalipse 20, você vai ver como é que é a Nova Jerusalém. Então, como que eu posso colocar o povo no meio desse povo aí? Aí ele mesmo se responde, e respondi. Então Deus pergunta para si mesmo, e respondi: Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Ou seja, vai ser um povo que não vai ser feito de carne e sangue, como eu falei. É um povo sem pecado, um povo sem idolatria, um povo perfeito, um povo glorificado. Dessa forma, não há nada desprezível no meio do povo que irrite a Deus, para que Deus tenha que mandar o povo para cativeiro, tem que pedir arrependimento ao povo, tem que transformar o povo, tem que fazer isso e aquilo, o povo mudar. Porque se não mudou até agora em carne, então em carne não vai mudar nunca. Tem que ser um corpo glorificado, né? Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como a perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és, ó Senhor, o nosso Deus. Então, Deus fala do pecado que o povo comete contra Deus, para eles voltar para Deus, que Ele vai tirar, vai curar, vai limpar esse povo de toda essa rebelião, de todo esse pecado. E o povo ali reconhece e diz: Tu és porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Aqui já é o povo restaurado falando para Deus do arrependimento e da mudança. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, e nem as orgias nas montanhas com efeito. No Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Então, ele fala para nós também entendermos isso, que esses ídolos, essas idolatrias, qualquer outro Deus, não passa de ilusão. É tudo obra do inimigo para poder iludir as pessoas, para acreditar que existe outros poderes. Olha, você vai em Roma e você olha para o céu. Se você for lá em Roma, e você vai ver o quê? Que o nome dos planetas nossos são todos nomes de deuses romanos. Mercúrio é um deus romano, Vênus é um deus romano, Terra, não, Marte é um deus romano, então Saturno, é tudo nome de deus romano, entendeu? Então, o que acontece? Os romanos acreditam, e eles até homenagearam esses planetas pelo nome dos seus deuses. Tem vários deuses em Roma, Isso aí antes do cristianismo, tá? Bem antes. Você vai na Grécia, tem os deuses gregos, Esses países que nós estamos vendo aqui, tem Baal, tem Moloque, tem não sei o que, tem aqueles nomes lá que eu nem lembro mais, lá dos deuses lá da Síria. Tudo ilusão, tudo prostituição cultural contra Deus. E Deus fala: não passa de ilusão. Essas montanhas, essas orgias que eles fazem lá, esses rituais que eles fazem lá, sacrificam até criança, se matam, se cortam, fazem a maior fornicação nesses lugares aí. Tudo não passa de ilusão, é só ilusão do diabo para levar as pessoas para longe de Deus. E ele fala, com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Então é só em Deus que há a salvação. E tudo isso o povo estava fazendo e estava só levando isso para o buraco, porque não ia salvar eles de nada. Então você vê que na terra Deus usou profetas, usou homens para falar, e o diabo usou figuras e imagens para seduzir as pessoas. E o povo caiu mais na sedução das imagens, das coisas feitas pelo próprio homem, do que. E aí o diabo encarnou nessas coisas, porque lá no Egito, fala que aqueles deuses antigos lá, eles tinham poder mesmo de fazer algo grandioso lá, porque o diabo estava encarnado naquele negócio lá. Então ali era a morada deles, o diabo já morava ali naquele lugar. Fora os deuses egípcios, que eu não falei, mas nossa, pela Bíblia, só você já viu a quantidade de idolatria que havia desde o passado, na China, vai de 28 mil deuses, mas Jesus não. Então, você vê que é uma obra do inimigo para poder levar as pessoas para isso.
Ele às vezes usa isso aí, ele usa a idolatria. Outras vezes ele nem precisa fazer isso aí. Eu estava vendo uma historinha que eu achei até engraçado. Fala assim que o cavalo estava preso e o diabo foi lá e soltou o cavalo. Aí o cavalo foi numa horta e comeu a plantação do fazendeiro. O fazendeiro matou o cavalo. O dono do cavalo ficou com raiva, o fazendeiro matou o fazendeiro. E aí a esposa do fazendeiro que morreu foi lá e matou o cara, matou a família dele, matou os filhos dele, matou os filhos dele, né? E aí a população ali em volta rebelde matou a mulher, matou os filhos, queimou a fazenda, queimou as casas. E depois que foi aquele mortiço todo, chegou lá no inferno esse povo tudo e perguntou para o diabo: mas por que você fez tudo isso de maldade, diabo? O diabo falou assim: eu só soltei o cavalo. Soltou o cavalo. Você está entendendo? Mas foi o homem que fez. A maldade no coração do ser humano, ele sabe a maldade do coração do ser humano. Ele sabe que ele não precisa fazer muita coisa. É só ele dar um empurrãozinho. Não foi o que eu falei? Que ele cria uma lei, ele permite criar uma lei que vai atrapalhar o mundo inteiro, depois o país inteiro. É isso, é o governo, o diabo seduz o governo para que o governo crie uma lei que vai prejudicar o evangelho inteirinho depois lá para frente. Pois é. Por enquanto não, mas mais para frente vai. Vocês vão ver. Se essa vacina for esse o problema com criança, não vai prejudicar hoje, mas daqui 10, 20, 30 anos vai estar indo a perdição. Ainda vamos ver algumas coisas acontecendo ainda no nosso tempo. Então, mas a coisa vergonhosa devorou o labor dos nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e suas filhas. Essa coisa vergonhosa aqui é uma referência ao culto a Baal. Aqui já estava falando do pecado do povo do sul, né? Que estava adorando a Baal, a Judá. O Reino do Norte também, por causa desses deuses cananeus que ficaram lá desde a época de Josué. Aí, meus irmãos, ele fala: as nossas ovelhas, nosso gado, os filhos e nossos filhos, porque sacrificava ovelha, gado, criança, sacrificava, e esse povo caía em prostituição desde pequeno. Aí, no versículo 25, para a gente encerrar, ele fala assim, o povo falando diante de Deus: deitemo-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Então é como o povo, como Deus enxergaria o povo falando aquilo que estava acontecendo no meio deles naquela época. Então, meus irmãos, a questão da idolatria, como eu sempre falo aqui, é bem repetida nesse capítulo, e nós vamos ver muito ainda. Por quê? Porque Jeremias tinha que ficar falando para o povo, porque o povo não mudava, o povo não arrependia. Então Deus usou a vida dele para poder falar. E para nós também, porque a idolatria hoje parece que é até maior do que era naquela época, né? Fora as religiões pagãs, como é aqui no caso que nós temos hoje também, muitas religiões pagãs que dizem servir a Deus, mas servem mais a ídolos e a demônios e a tudo mais do que a Deus, né? De fato. Não só isso, né? Tem gente que cultua outras coisas muito mais simples e fazem dela os seus deuses, sem ser um Deus anunciado, né? Como o dinheiro, né? Como o benefício próprio, né? E dentre outras coisas, até pessoas e até mesmo a própria família, colocando sempre na frente de Deus, e Deus em segundo, terceiro, quarto plano, e olha lá ainda quando serve a Deus. Bom, meus irmãos, a próxima aula nós vamos fazer o capítulo 4. Se der para fazer inteiro, nós faremos. Se ficar muito longo, a gente faz um pouco dele e um pouco do capítulo 5, mas eu acho que dá, certo? Amém.